De hoje nós vamos estudar sobre as ligações químicas, pois sabemos que toda matéria é formada através das uniões dos átomos que formam as moléculas. Então, como esses átomos se ligam? De que forma eles se mantêm unidos e qual a forma que eles têm para se manterem também unidos? Então, nós vamos estudar nessa aula de hoje das ligações químicas o tipo de ligação chamada ligação iônica, que são entre os metais e os não metais. A matéria é formada pela união de átomos dos diversos elementos químicos, como temos na tabela periódica, ou seja, temos a possibilidade de formação de diversas substâncias. E a união desses elementos químicos é o que nós chamamos da ligação química. Porém, essas ligações químicas dependem fundamentalmente da quantidade de elétrons que tem na camada de valência, pois é isso que vai determinar o tipo de ligação que será feita, metálica, iônica ou covalente, como vamos ver a iônica no dia de hoje. Falando então sobre a camada de valência. Como o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o primeiro exemplo fala sobre o átomo lítio. O lítio ele tem um número atômico 3, que é a quantidade de prótons, então ele tem também 3 elétrons. E como isso está distribuído? Na última aula, eu falei para vocês que os átomos eles apresentam camadas na eletrosfera, em que elas tinham um número máximo de elétrons. Então, podemos ver que o lítio tem na sua primeira camada 2 elétrons e na segunda camada apenas um elétron. Então, na sua camada de valência, ele tem apenas um elétron. A camada de valência, então, corresponde à última camada dessa eletrosfera. Porque todos eles buscam a estabilidade. E eles buscam a estabilidade porque eles tentam se parecer com a última coluna que nós temos na tabela periódica, que é a coluna dos gases nobres. Então, todos os átomos se ligam para ter essa estabilidade e ter a sua última camada, a camada de valência, parecida com a camada de valência dos gases nobres, onde eles teriam 8 elétrons nessa camada. Então, isso é a busca pela estabilidade que a gente chama de regra do octeto. Todos querem ter 8 elétrons na sua camada de valência. Nesse slide, então, só relembrando que os elementos químicos se unem para se tornar estáveis, apresentando 8 elétrons na camada de valência, como os gases nobres, com exceção do hélio, que tem apenas 2. Mas assim, todos querem ter a estabilidade. E como que eles adquirem essa estabilidade? Alguns átomos vão perder elétrons, outros vão ganhar elétrons, ou outros ainda vão compartilhar elétrons. Então, só lembrando que na aula de hoje nós vamos falar de ligação iônica, onde nós teremos átomos ganhando e perdendo os elétrons. Então, as ligações iônicas, elas ocorrem por meio do ganho ou da perda de elétrons. E o que ocorre? Agora nós vamos relembrar o conceito dos íons. Lembra que eu ensinei a vocês de quando o átomo é neutro, ele tem cargas elétricas estáveis, a mesma quantidade de prótons com a mesma quantidade de elétrons? Quando eles se tornam íons, ou eles perderam ou eles ganharam elétrons. Então, é na ligação iônica ou eletrovalente em que isso ocorre. Então, nas famílias 1, 2, 3, lembrando que as famílias são as colunas, os átomos tendem a perder elétrons. E nas famílias 15, 16 e 17, esses átomos tendem a ganhar elétrons. Então, lembrando que quem perde elétrons forma cátions e quem ganha elétron forma ânions. Vamos lá, de que forma ocorre essa ligação? Temos o exemplo da formação do cloreto de sódio, sal de cozinha. Temos ali um átomo Na com uma bolinha azul e o Cl. Embaixo do Na nós vemos os números 2, 8 e 1. O que é isso? Essa é a distribuição eletrônica. Qual que é a camada de valência do sódio, do Na? É o 1. E do cloro que está na sua frente? Tem lá os números 2, 8 e 7. 7 é a camada de valência do cloro. Então, o cloro, se ele tem 7 elétrons e ele quer ter 8, ele precisa receber 1. E o sódio, que tem apenas 1, mas queria ter 8, ele vai doar esse 1.
Então, ele vai ter apenas 2 camadas após a ligação e o cloro continuará com as suas 3 camadas, mas com 8 elétrons na sua camada de valência. As ligações iônicas, então, formam os compostos iônicos, mas de acordo com a valência de cada átomo. O que isso quer dizer? Quando a gente olha aqui essa figura do átomo de magnésio, lembrando que a camada de valência é a camada mais longe do núcleo, ou seja, é a mais do lado de fora, então vemos aqui que o magnésio tem essa tendência a perder esses 2 elétrons. Então ele vai ficar com 2 prótons a mais. Então ele vai se tornar um íon cátion bivalente, o que nós já estudamos na aula sobre a eletrosfera e quando nós falamos sobre os íons. Perdem elétrons, se tornam positivos cátions, ganham os elétrons, se tornam negativos ânions. Relacionar as famílias com o ganho ou a perda de elétrons. Então, elementos químicos que estão na família 1A, 2A e 3A, eles vão perder na 1A um elétron, vai se chamar monovalente, na 2A perder 2 elétrons bivalente, na 3A perder 3 elétrons trivalente, na 4A eles vão compartilhar os elétrons, a gente vai estudar mais para frente. 5, 6 e 7A, eles têm a tendência a ganhar elétrons, então eles vão se tornar o quê? Ânions, que vão se chamar trivalentes, bivalentes ou monovalentes. E a família 8A é a família dos gases nobres. Elementos químicos dessa família, sabemos que eles não se combinam com ninguém, no máximo entre eles. Como vamos determinar a fórmula do composto que nós já sabemos que se ligou? Então, vimos até agora que um cátion vai se ligar com um ânion, ou seja, um elemento químico vai doar elétrons e o outro vai receber. Mas de que forma é que eu vou escrever esse composto? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um elemento A, que é um cátion, ou seja, ele tem uma valência mais X, e um elemento B, valência menos Y, como vai ficar essa fórmula? Eu vou ter A, Y, B, X. Já vamos ver o exemplo. Vamos ver um exemplo agora da determinação de fórmula iônica através do íon fórmula. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o exemplo do alumínio se ligando ao oxigênio. O alumínio vai doar 3 elétrons e o oxigênio vai receber 2 elétrons. Então, qual é a minha fórmula íon? O 2, que é o expoente do oxigênio, vai para o alumínio e o 3, que é o expoente do alumínio, vai para o oxigênio. Para o mesmo composto, nós podemos utilizar a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, representando a camada de valência do alumínio com X e a camada de valência do oxigênio em forma de círculos. Então, como eu demonstro isso? 2 elétrons vão para o primeiro oxigênio, um elétron que sobrou vai para o segundo oxigênio, assim como um elétron do segundo alumínio, e os outros 2 elétrons do alumínio vão para o oxigênio. Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio e 2 átomos de alumínio nessa fórmula. Agora mostrando novamente das duas fórmulas, tá? Mas com compostos diferentes. A primeira íon fórmula, onde eu tenho o sódio se ligando com o cloro, sódio 1+, e o cloro 1-. Então, colocando esses expoentes nos elementos, a gente tem simplesmente NaCl, não preciso demonstrar um e um. Agora, no magnésio se ligando ao cloro, aqui eu estou mostrando a fórmula de Lewis para vocês, onde um elétron do magnésio vai para um cloro e o outro para o outro cloro. Então, eu tenho ali sempre o cátion na frente, o ânion depois, então eu tenho a fórmula MgCl2. Esse slide eu estou demonstrando para vocês alguns íons ânions que já são formados, que vão se combinar com outros íons cátions. Então, no primeiro, cálcio nitrato, a gente vê o cálcio, que é o cátion, vai se formar com o íon, vai se ligar a um íon ânion nitrato. Então, nessa ligação, o cálcio que tem a valência mais 2 vai passar esse 2
como o índice do nitrato. Então, eu tenho NO3, entre parênteses, esse 2 vai multiplicar todos esses átomos dentro do nitrato. E da mesma forma, o hidróxido, o sulfato, o fosfato e o sulfato que se combinam com outros cátions. A valência dos cátions vão para os ânions e a valência dos ânions vão para os cátions. Citando. O átomo neutro de cálcio, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, para que ele se transforme no íon cátion, ele precisa perder elétrons para ficar com carga positiva. Exercício 2, nós temos um X com uma trivalência e um Y com uma monovalência. Então, o 3, que é o expoente do X, vai ser o índice do Y e o menos 1 vai ser o índice do X. Então, a fórmula fica X, Y terceira. E o último, nós temos aqui o cálcio que vai se ligar com o flúor. Se o cálcio doa 2 elétrons e o flúor recebe somente 1, então vou precisar de 2 átomos de flúor para cada átomo de cálcio. É só isso, pessoal. Vamos estudar. Mãos à obra.